Boa tarde, vamos estudar aí a lição da Escola Sabatina. Nós estamos estudando durante toda a semana o título principal: Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós dividimos o capítulo 8 de Romanos, no qual nós estamos compartilhando cada dia. Hoje será o que será compartilhado amanhã, já estou antecipando para os irmãos aquilo que nós vamos estudar amanhã. Bom, hoje, a carne, ou o título aqui é A Carne ou o Espírito. É isso que nós vamos compartilhar hoje. Vamos ver quais os versos bíblicos para a gente ler aqui, para a gente entender o que Paulo quer dizer. Romanos, capítulo 8, versos 5 a 6. Vamos ler aqui e vamos entender esse texto aqui. Romanos, capítulo 8, versos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós estamos notando aqui que Paulo está fazendo aí um contraste, né? Os que são inclinados para a carne, que cogita das coisas da carne, e os que são inclinados para o Espírito, para as coisas do Espírito de Deus. Ele também mostra aí o resultado. Quando você é inclinado para satisfazer os desejos carnais, o final é a morte eterna. Quando você é inclinado a satisfazer o Espírito de Deus, o resultado é vida e paz. Né? Diante disso, qual é a mensagem básica que nós podemos tirar? O que essa mensagem revela sobre qual seria a melhor maneira de você viver? Qual é a escolha que você faz? Você quer ser inclinado a agradar a Deus e viver no Espírito de Deus? Ou você quer satisfazer os desejos da carne, desagradar a Deus e ter como resultado final a morte eterna? Mas eu quero começar falando de uma coisa muito importante. Nós estamos estudando o tempo todo que maldito é o que estão debaixo da lei. Então, antes de eu tocar nesse tema, eu quero falar um pouco que o fato de não estarmos debaixo da lei não significa que nós não temos mais um padrão. E é justamente esse não entendimento com relação à lei que pode fazer com que você esteja satisfazendo os desejos carnais. Então, o fato de eu não estar debaixo da lei não significa que eu devo viver na prática do pecado, ou que a lei ela não tem a sua serventia. Não é isso que Paulo está dizendo. Pelo contrário, a lei ela funciona como norma. E ela tem uma função sublime. Por quê? Porque pelo fato de eu conhecer a lei e não conseguir guardar a lei, mas quero ser fiel a Deus, a lei ela me leva a Cristo. E pela fé eu sou justificado. Eu me torno justo por causa de Cristo. E uma vez justificado, o que Cristo faz? Ele me manda de volta para a lei, para me santificar. Olha que legal. A lei me leva a Cristo e Cristo me devolve a lei. Então, quando eu olho para a lei como elemento que pode me salvar e vejo que a lei não pode me salvar, porque eu sou falho, eu vou para Cristo. Porque Cristo é minha válvula de escape.
A hora que Cristo me justifica, ele me devolve para a lei para que eu possa me santificar. Então a lei, ela vai funcionar como norma, padrão, manual para a nossa vida, não para a salvação. Mas ela também tem um outro elemento que eu acho bastante interessante, né? Quando Cristo me devolve para a lei, eu passo a observar a lei como uma expressão da minha gratidão a Deus. Então, como Cristo me justificou, em gratidão a Deus, eu vou observar a lei, que é muito mais que 10 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo, meus irmãos, não quer dizer que a lei foi simplificada, mas pelo contrário, o amor ele expande a lei. Então, com gratidão, eu vou guardar o sábado. Eu não vou ficar me escondendo falando que o sábado foi abolido. Eu tenho que ser grato a Deus. Olha, eu não vou adorar outros deuses como gratidão. Eu não vou furtar, porque a partir do momento que eu prejudico o meu próximo, eu estou prejudicando criaturas ou filhos de Deus. E eu vou, de certa forma, quem não ama o próximo, automaticamente também não ama a Deus. Então, eu passo a guardar a lei não para ser salvo, mas eu passo a guardar a lei como expressão de minha gratidão a Deus. E quando eu acho que a lei foi abolida e eu não quero guardar a lei, diga-se de passagem, né? Quem fala que a lei foi abolida é só por causa do sábado. Os outros 9 mandamentos continuam ensinando a observar. Né? Ou a lei foi totalmente cravada na cruz, então eu não tenho que guardar lei nenhuma, não pode ficar esse meio termo. Ou eu guardo toda a lei, ou eu não guardo lei nenhuma. Porque se não existe mais lei, então automaticamente eu não preciso guardar lei nenhuma. Mas, na verdade, isso aí é utopia. A lei de Deus, Paulo, no capítulo de Roma, ele não estava abolindo a lei. Ele estava colocando a lei no lugar dela. Como sempre ela ficou no lugar dela. O problema nunca foi a lei. O problema foi as pessoas que achavam que a lei poderia salvar. E a lei não pode salvar. Então, o que acontece? A falta de discernimento espiritual. Quando Jesus andou pela Galiléia, Cafarnaum, hora nenhuma Cristo aboliu o sábado. Pelo contrário, ele estava orientando eles e Jesus estava ensinando eles a maneira correta de observar o sábado. Não estava abolindo, ensinando a maneira correta. Paulo, de maneira nenhuma, está abolindo a lei, mas está mostrando para nós como que funciona a lei. Ou seja, a lei é a expressão do caráter de Deus. A lei é perfeita. Eu sou imperfeita, a lei me condena. Então, se eu quiser que a lei me salve, eu não serei salvo, porque a lei não me ajuda em nada. Como eu sou falho e pecador, eu olho para a lei me leva a Cristo. Cristo me justifica pela tua morte e me volta à lei, me dando poder para me expressar essa gratidão a Ele. Então, Paulo, diante disso, agora eu posso falar, Paulo faz um contraste em viver na carne e viver no espírito. Viver na carne, gente, é viver debaixo da lei. É viver debaixo da lei do mundo. A pessoa, quando não é convertida, ela cogita das coisas da carne. A carne aqui, que Paulo está falando, não se refere a esse tecido que cobre a nossa estrutura óssea, mas sim a realidade do mundo caído. Quem não tem o Espírito de Deus, ele só pensa nas coisas deste mundo, nas coisas carnais, pecaminosas. Ele vive para isso. Ele pode até ter uma capa de religiosidade e até praticar atos religiosos, fazer filantropia, mas o seu ser, no íntimo, é orientado para as coisas carnais.
Já os que se inclinam para o Espírito têm a ver com as coisas do Espírito de Deus. Isso Paulo está dizendo. Coisas relacionadas ao reino de Deus, à pessoa de Cristo, com as obras de Deus aqui neste mundo. Como eu devo viver? Como eu faço para agradar a Deus? Deus me aceitando do jeito... Então, você tem pensamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque você é regido pelo Espírito de Deus. Então, a vida desta pessoa, ela é totalmente orientada pelo Espírito. Ela é natural, ela é igual às outras pessoas. Ela estuda, ela trabalha, ela dirige, ela canta, não é isso? E outras coisas mais. Todavia, tudo isto que ela faz está debaixo da orientação central do Espírito Santo. É o Espírito que rege. Tudo isso que ela faz para a glória de Deus. E é isso que caracteriza o cristão daquele que não é cristão. Eles podem parecer a mesma coisa. Nós podemos colocar um cristão e um não cristão. Os dois podem estar numa sala de aula ao mesmo tempo, fazendo as mesmas coisas, só que um faz para a glória de Deus e o outro para qualquer outro motivo, para aparecer, para satisfazer ou se realizar, mas nunca é para a glória de Deus. Isso pode acontecer dentro da igreja, pode acontecer fora da igreja. Isso está em quem é regido. Por fora, parecem as mesmas pessoas, ou a mesma pessoa, mas a orientação da vida deles é diferente. O que eles cogitam é diferente. A maneira deles verem o mundo é totalmente diferente. São duas maneiras totalmente diferentes e irreconciliáveis de viver. Irreconciliável de viver. E eu e você somos guiados ou por um espírito ou por outro espírito, porque não tem em cima do muro. Então, este é o contraste que Paulo falou nesses versículos que eu acabei de ler. O segundo ponto de comparação de Paulo, ele fala do pendor. O que é pendor? O que significa essa palavra? Tendência. Ele fala, quem tem a tendência para a vida no espírito, qual que é o resultado? Vida eterna e paz com Deus. Uma paz interior com Deus. Quem tem uma tendência para a carne, qual que é o resultado? Morte, destruição, ira e condenação. Um leva à vida eterna e o outro à morte eterna. Espero que você tenha entendido, mas não para o estudo de hoje, não. Eu quero ler também os versículos 7 e 8, do capítulo 8. Olha, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a mente carnal, ela é incapaz de agradar a Deus, pois não expressa a gratidão a Deus. Não busca santificação. Vive em rebelião contra Deus, despreza sua lei. Eu falo, você pode ser um cristão, você pode ser um líder de igreja, mas se você despreza a lei de Deus, você está em rebelião, porque a lei ela é a expressão do caráter de Deus. Então, Paulo é enfático em dizer que não é possível guardar a lei de Deus separado de Cristo. Por que ele fala isso? Porque não é possível guardar a lei separado de Cristo. É justamente por isso. Eu tenho que estar em Cristo para mim poder guardar a lei. Esses dois elementos estão juntos. Agora, quem não é convertido, quem não tem uma nova natureza, quem não tem o Espírito de Deus, é escravo do pecado. Pode até ter uma capa de religião. Pode ser caridoso, fazer sacrifício, fazer boas obras. Mas procede da carne.
É uma religiosidade manchada pelo pecado que tem como alvo a adoração a si mesmo. Nunca pode ser um ato completo e perfeito e puro. Por isso, não pode agradar a Deus. Então, o grande problema do ser humano é buscar a sua salvação em Cristo Jesus. E, com gratidão, obedecer às suas leis. Aí ele vai praticar todas essas obras, filantropia, ser caridoso, né? Mas com uma motivação diferente. Porque ele está regido pelo Espírito de Deus. Quem não é regenerado não tem como agradar a Deus. As suas boas obras, mesmo que sejam bonitas, é um ato de inimizade contra Deus. Pois essas obras, ela procede de um coração rebelde. O mundo até exalta esse tipo de pessoa. Mas esse tipo de pessoa não mexe com Deus. Nem o agrada, pois não procede do Espírito de Deus. Então é uma coisa muito séria. Às vezes você fala, o sujeito faz caridade, ele é bom, ele é isso, ele é aquilo. Mas se aquilo ali não é regido pelo Espírito de Deus, de um coração convertido, de um homem justificado pela fé, de um homem que aceitou pela fé o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, exalta o mundo. Mexe com as pessoas, mas com o coração de Deus não mexe, porque ele é um coração rebelde. Ele está em rebelião contra Deus. Espero que você tenha entendido, né, mais esse estudo e que Deus seja louvado sempre. Amém.